Romanos 16. Nós vamos conversar hoje sobre Romanos 16, irmãos, mas hoje, possivelmente, vai ser a última mensagem na série de Romanos, tá bom? A gente vem conversando sobre Romanos já há quase um ano. Eu estava olhando, a primeira mensagem que eu preguei em Romanos foi em 6 de agosto do ano passado. Não foram todos os domingos, né? Nós tivemos as pregações em Hebreus e tiveram algumas outras pregações e tudo mais, mas deu quase um ano aí a gente conversando no livro de Romanos e eu quero finalizar ele com vocês hoje, tá? Eu tinha pedido para vocês assistirem lá, eu não sei quem pôde assistir, mas eu vou dar uma resumida rápida, só para tentar juntar tudo. Um pouquinho desses 15 capítulos aí, até aqui, tá bom? Primeira coisa que nós voltamos é o tema que nós vimos desde lá no começo, que é o capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu vou ler esse texto e depois eu vou orar mais uma vez, tá bom? Mas pode deixar aí que eu vou chegar no capítulo 16. Diz assim, olha só. Pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Ele disse isso lá no capítulo 1, tá? Escrevendo essa carta. Eu não me envergonho das boas novas do Evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro o judeu e também o gentil. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O Evangelho declara como Deus nos declara justos diante dele. Como é possível esse Deus declarar um ser humano justo diante dele? O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. E aí ele cita as Escrituras dizendo, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E aí ele vai passar então os próximos capítulos, nós já vimos isso, mostrando como é que Deus declara alguém justo diante dele. Como Deus nos declara justo diante dele. Né? Eu vou orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Privilégio a gente poder estar junto aqui, lendo esse trecho da Tua Palavra, tentando falar um pouco sobre o livro de Romanos e finalizando, Senhor Deus, essa carta que foi tão marcante para os irmãos lá de Roma, tenho certeza. Foi tão marcante, Senhor Deus, na história da Tua igreja. Tantas pessoas foram edificadas através desse livro, dessa carta. E hoje nós também tendo já conversado sobre ele por várias semanas, meses. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada ensino, por cada desafio, por cada conforto que no decorrer desses meses nós pudemos ter. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de encerrarmos esse capítulo aqui hoje também. Nos ensina através dele. Muito obrigado, porque o Senhor nos declarou justos diante do Senhor. O Senhor nos vê como justos, não porque nós somos realmente, não porque fizemos coisas certas com a nossa própria habilidade, mas porque o Senhor providenciou isso por nós. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vimos lá nas semanas passadas o seguinte. Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, tá bom? Paulo estava em Corinto. Corinto está aqui, tá bom? Paulo está em Corinto e ele está escrevendo para a igreja em Roma, que fica mais ou menos daqui a pouco você vai ver um mapa, eu vou te mostrar. Mas a gente poder entender que Paulo já estava, assim, na terceira viagem missionária. Ele já tinha feito outras 2 viagens, onde ele tinha passado por toda aquela região ali que nós estamos vendo, que é chamado na Bíblia de Ásia Menor. Né? Toda aquela região, Éfeso está ali, estão ali as cidades. Paulo havia passado por todas elas, evangelizando e plantando igrejas, e igrejas se formaram nesses lugares, o evangelho foi pregado e etc. Agora ele já está no final da sua viagem. E ele está parado lá em Corinto, e lá em Corinto ele está escrevendo para a igreja de Roma. Tá? E nós vamos ver isso já já. Por que ele está fazendo isso? Mas é interessante a gente perceber que nesse processo todo, né, eu até dei o exemplo lá na primeira mensagem, daquela ideia de quando você joga uma pedra na água e sai aquelas ondas, né, o efeito daquilo. E a gente percebe isso nessas viagens de Paulo,
na pregação do evangelho, como o evangelho foi, né? Mais ou menos como quando joga essa pedra que ela pinga em vários lugares, e aí ela forma aquelas ondas em vários lugares, né? E a gente viu isso. Você teve uma onda que começou ali em Jerusalém, né? Começou uma onda em Jerusalém com os apóstolos. Depois teve uma onda que foi a base, foi aqui em Antioquia, na igreja de Antioquia, onde Paulo começou ali a pregar. E depois as viagens missionárias. Então as ondas foram indo, depois Éfeso se tornou uma grande base da pregação do evangelho. Corinto, na região aqui, que a gente chama de Acaia, nesse lado aqui, Macedônia e Acaia, tá bom? Que a Bíblia chama de Macedônia e Acaia, desse lado aqui, que é Grécia pra gente, tá, hoje. Então, aqui. E agora ele está querendo que Roma seja um novo ponto desses, e depois também a Espanha, e a gente vai ver isso. Mas essa ideia de lugares onde o evangelho começou a ser difundido, e aí as ondas do evangelho foram sendo espalhadas, né? Então a gente viu isso lá. Aqui está o mapa, mais ou menos. Aqui estava então Jerusalém, aqui estava Éfeso, foram bases, aqui estava Antioquia, foram bases da pregação do evangelho nesse lugar, aí depois Corinto, uma base aqui nessa região, aí o apóstolo Paulo está escrevendo para Roma, que fica aqui na Itália, e o desejo dele é chegar lá na Itália, ele vai falar isso, a gente vai ler já já. A gente já viu isso, na verdade, mas a gente vai ver de novo. Ele quer chegar na Itália, e não só parar na Itália, ele quer ir além, na verdade. Ele quer da Itália passar um tempo com os irmãos em Roma, e de Roma ele quer ajuda para chegar na Espanha, para também poder pregar o evangelho ali. Tá? Então, nessa carta, ele fala tudo isso, né? E nós, de alguma forma, já vimos, talvez você não se lembre, mas nós já vimos. No capítulos de 1 a 3, então, ele começa dizendo como é que Deus nos torna justos diante dele. E aí, então, ele vai nos capítulos de 1 a 3 mostrar como é impossível. Mostra a incapacidade, a falta de mérito, mostra a perversão humana, a falta de capacidade. Não temos como. É impossível. E ele vai colocar todo mundo na mesma categoria, ninguém consegue. Aí ele vai usar os capítulos de 3 a 8 para dar uma virada, mostrando então qual é a graça, o favor de Cristo. Ele vai mostrar como então a salvação é possível diante disso, né? E como aquilo já havia sido anunciado no Antigo Testamento, né? Ele vai falando, ele vai citando o Antigo Testamento muitas vezes, né? E ele vai falar de Abraão, ele vai falar de muitas coisas que aconteceram. E aí ele chega no ponto, no nível, de falar nos capítulos de 9 a 11, então ele usa o exemplo de Israel, ele mostra como a história de Israel retrata essa vida de incapacidade, mas de dependência do Senhor, que é necessário, né? Israel está na mesma condição que a gente. No capítulo 3, sob condenação, de 5 a 8, salvação somente em Cristo. Então, ele usa os capítulos de 9 a 11 também para mostrar isso para a gente. Ele mostra isso para nós também. Aí nós vimos no capítulo de 12 em diante, ele faz uma virada na sua carta, no ensino que ele está trazendo. Então ele falou sobre a incapacidade, como Deus declara alguém justo. Ninguém é capaz, somente pela fé em Cristo. Em Cristo. E aí a partir do capítulo 12 ele vai mostrar então como nós que já fomos salvos, como isso transforma a nossa vida, né? Lembra que ele falou? Aquele que foi salvo não tem uma lista de regras para seguir, de pode ou não pode, mas existe uma mudança, uma transformação no modo de pensar. Né? Capítulo 12, versículo 2. Não vos transformeis por este século, né? Mas renovai-vos pelo modo como você pensa. Isso acontece em Cristo, agora que estamos em Cristo. É uma mudança de perspectiva da vida, do mundo. E ele vem falando isso a partir do capítulo 12, mostrando então como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente reage. Cristo é o nosso padrão. Então, ele vem falando sobre isso até o capítulo 15, e a gente viu... A primeira mensagem que eu preguei em Romanos foi no capítulo 15, versículos de 14 a 33. Eu quero ler com vocês. Você está aí no 16, volta um capítulo. Ô Bruno, se estiver desconfortável, pode pegar a cadeira por aí, tá? Se já tem encosto aí para você encostar. Tem uma outra cadeira ali também. 15. Capítulo 15, versículos de 14 a 33. Eu vou ler, tá? Vou ler rapidamente, porque isso aqui a gente já conversou lá na primeira mensagem. Tá lá no YouTube, você pode ver lá. Mas eu quero ler com vocês para a gente lembrar algumas coisas, tá bom? Olha só. Ele diz assim:
Meus irmãos, versículo 14, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Ele está escrevendo para os irmãos de Roma, tá? Depois de ter escrito tudo aquilo ali que nós já vimos, falando sobre a questão do mal, como nós fomos salvos em Cristo, como Israel também está nessa situação, como fomos transformados a nossa mente. E aí ele diz, eu estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Vocês já conhecem essas coisas todas que eu expliquei tão bem que podem até ensinar uns para os outros, que é o mesmo que acontece aqui, né? Serve para nós também. Eu sei que vocês conhecem essas coisas tão bem que vocês podem ensiná-las uns aos outros. Mas ainda assim, versículo 15, eu me atrevi a escrever a vocês alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete, né? Precisamos sempre lembrar quem foi Cristo, como Ele nos torna justos e como nós fomos transformados para viver nesse mundo. Versículo 16, eu sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus, a vocês gentios, né, que não são judeus, anunciando a vocês as boas novas, o Evangelho, para que vocês se tornem oferta aceitável a Deus, separado pelo Espírito Santo. Então aqui foi uma das questões que, para mim, é algo que a gente precisa pensar e eu coloquei ali. Para que eles glorifiquem, para que os gentios, aqueles que não são judeus, também pudessem glorificar a Deus. Para que uma pessoa possa glorificar a Deus, ela precisa ser salva. Ela se torna oferta aceitável a Deus, por causa de Cristo, né? Então ele vai falar isso, né? Eu anuncio o Evangelho para que vocês se tornem oferta aceitável, e nós nos tornamos, né? Versículo 17. Eu tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meu serviço a Deus. E, no entanto, eu não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios, vocês, a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho. Convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico, tá bom? Se a gente olhar no mapa, o apóstolo Paulo está dizendo que ele apresentou, ele apresentou o Evangelho de Cristo, mais ou menos, daqui até aqui, ele está dizendo. Daqui até aqui, eu apresentei o Evangelho de Cristo, né, para que as pessoas pudessem crer, serem salvas. E aí ele diz, versículo 20, sempre me propus a anunciar as boas novas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado a minha visita a vocês, porque estava pregando nestes lugares. Então Paulo está dizendo, olha, eu não fui até vocês ainda, eu nunca fui até vocês. Paulo nunca havia ido até a igreja de Roma. Ele não conhecia essa igreja. Então Paulo está dizendo, eu nunca pude ir até vocês, eu adiei a minha ida até vocês porque eu estava pregando nesses lugares, não deu, né? Não consegui. Versículo 23. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, irmãos, não significa que não tinha mais nenhum incrédulo lá. Significa que ele pregou o Evangelho, plantou igrejas e agora os irmãos iam continuar o testemunho ali, né? Mas ele fala, o meu serviço aqui acabou. Depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. E olha só, versículo 24, ele coloca os desejos dele. Quero visitá-los, planejo também ir à Espanha e quando eu for, eu espero passar por Roma e depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Então, o plano de Paulo, o desejo de Paulo, ele está escrevendo essa carta para mostrar como é que uma pessoa é salva, que ninguém é capaz. Isso aconteceu com vocês aí em Roma. E ele está dizendo, olha, o meu desejo é ir para aí, passar um tempinho com vocês. A gente desfrutar da presença um do outro, descansar um pouco, crescer junto um pouco, e depois vocês me ajudam a chegar lá na Espanha, né? Esse é o plano dele. Mas, versículo 25, antes de visitá-los, porém, eu devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo de Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei até a Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando eu for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos.
que acontece, irmãos? Voltando aqui para o mapa. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui em Corinto e ele está dizendo assim, eu quero ir até vocês em Roma. Mas primeiro, meus planos são, os irmãos aqui da Acaia e da Macedônia, essa região, eles ouviram o evangelho e eles são tão agradecidos porque o povo de Jerusalém que recebeu o evangelho primeiro, não segurou para eles, mas compartilhou o evangelho. Eles são tão agradecidos que eles foram salvos, que eles souberam que está tendo uma dificuldade financeira em Jerusalém. Então eles fizeram uma vaquinha, eles juntaram dinheiro e eles estão enviando esse dinheiro para os irmãos lá de Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. E aí Paulo está dizendo, então eu estou com esse dinheiro e eu vou levar esse dinheiro até Jerusalém. Quando eu chegar lá em Jerusalém, aí eu entrego essa oferta, eu passo um tempo ali com os irmãos e de lá, então, eu pretendo ir até Roma e de Roma depois ir para a Espanha. Esses são os planos, tá? Esse é o projeto. Versículo 30. Aí ele vai fazer alguns pedidos de oração aqui. Irmãos, eu peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Aí ele vai pedir, 31. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos deu da sua paz esteja com todos vocês. Ele pediu para os irmãos orarem por isso. Lendo o livro de Atos, a gente já leu, os irmãos sabem. O que aconteceu? Você acha que esses pedidos de oração foram respondidos da forma que Paulo queria? Vocês lembram? Foi mais ou menos, irmãos. Ele chegou de fato aqui, ele saiu aqui da Grécia, né, de Corinto, e ele chegou em Jerusalém com a oferta. Chegando lá em Jerusalém, os irmãos ficaram muito felizes em recebê-lo. Então uma parte da oração foi boa. Os irmãos ficaram alegres em receber e foi uma alegria só. E perceberam a bondade dos irmãos da Macedônia, a alegria dos irmãos da Macedônia em contribuir. Então isso foi muito bom, essa oração foi respondida. A segunda oração é que Deus me livre dos maus, dos incrédulos, daqueles que rejeitam a Cristo. Isso mais ou menos não aconteceu. Porque uma semana depois que Paulo estava em Jerusalém, o que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi preso, passou 2 anos preso aqui perto de Jerusalém, em Cesareia. Aí os judeus queriam matá-lo, estavam tentando armar uma emboscada para que ele morresse. Aí o povo soube disso e aí o governador de Jerusalém, então, enviou, o governador romano no caso, enviou Paulo. Paulo disse, eu apelo a César. Então, o governador disse, já que você é um cidadão romano, você apelou para César, César tem que julgar a sua causa, o imperador do Império Romano. Bom, então o governo romano pagou todas as passagens para Paulo chegar até Roma. Né? Ele foi como prisioneiro, não foi uma viagem tão tranquila, porque ele sofreu um naufrágio no meio, mas de qualquer forma ele chegou em Roma. Tá? E lá ele de fato teve um tempo junto com os irmãos ali de Roma e ele pôde ficar 2 anos preso em prisão domiciliar, mas ele tinha sempre um guarda ou 2 guardas junto com ele. Tanto é que nesse momento Paulo disse que toda a guarda ouviu o evangelho, porque ele pregou para todo mundo que ficava lá obrigatoriamente, lá ele pregava para todo mundo. Né? Fora os irmãos que vinham visitá-lo. Então a igreja continua acontecendo ali em Roma, tá? Ele está escrevendo essa carta para esses irmãos ali de Roma, para essa igreja que se formou ali. Antes de tudo isso, tá bom? Antes dele chegar lá. Só o pedido dele é que Deus me guarde. O pedido de oração foi meio atendido. Ele chegou em Roma, mas infelizmente ele não chegou nas melhores condições possíveis, né? Ok? Ok, então nós chegamos aqui no final do capítulo 15. Essa é a situação. O apóstolo Paulo então escreveu todos os motivos por que alguém se torna justo. Então é por isso que eu quero chegar até vocês, ajudar vocês a crescerem um pouco, caminhar junto. E eu quero que vocês me ajudem a chegar na Espanha, porque lá tem um monte de gente que está condenada. Eu quero que eles também possam glorificar a Deus, que eles também possam honrar a Deus, então que eles conheçam a Cristo. E aí, então, ele coloca esse propósito dele
e ele vai encerrar a carta agora no capítulo 16, tá bom? E nesse encerramento, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai então dar saudações de pessoas, ele vai saudar pessoas, ele vai falar, olha, quando você termina uma carta, você fala, olha, um grande abraço, manda um abraço para a mamãe, para a tia, para a avó, para a cunhada. Ele vai fazer isso também, tá bom? Só que ele vai saudar, ele vai lembrar de pessoas, de algumas pessoas. Aí nós vamos ver isso aqui juntos agora. Lendo juntos aí do capítulo 16. Primeiro bloco de versículos eu coloquei ali e eu resumi da seguinte forma, os versículos de 1 a 16, Paulo vai saudar irmãos e irmãs, e a gente precisa lembrar, prestar atenção, não é só uma lista, tá, de nomes. São servos de Cristo. E ele está saudando pessoas que estão em Roma. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, ele vai enviar essa carta, e quando chegar no final da leitura, vai dizer, saúdem fulano, que estão ali. Tá? Irmãos, a igreja de Roma não era um prédio onde estava todo mundo lá, tá? A igreja batista de Roma, não era assim. Provavelmente eram várias casas onde tinham igrejas, lá em Roma, espalhados pela cidade de Roma. Então essa carta, ela ia passear por essas casas, ia ser lida para aqueles irmãos todos ali, tá bom? Então ele vai saudar várias pessoas, e aí a gente vai ler então. Mas eu quero que você atente ao seguinte, os nomes são interessantes? São. Alguns têm história por trás? Alguns têm. Outros, nós não sabemos nada a respeito. Tá? Mas Paulo cita o nome deles. E essa é uma das cartas onde Paulo cita mais gente de uma igreja que ele não conhecia. E nós acreditamos que é justamente por isso. Porque como ele não conhecia essa igreja, mas tinha pessoas lá que ele conhecia. Então, para mostrar essa credibilidade, essa fraternidade com essas pessoas. Essas pessoas estavam lá no meio da igreja. Então, ele saúda essas pessoas, para associar, né, a essas pessoas, tá bom? Algumas igrejas que Paulo plantou, ele geralmente não saúda ninguém. Porque se ele fosse saudar todo mundo pelo nome, ele teria que saudar todo mundo, porque ele conhecia todo mundo. Aqui, nessa igreja, ele não conhecia todo mundo, ele conhecia algumas pessoas e ele pede para, então, saudar essas pessoas. Mas, além dos nomes, eu quero que você perceba algumas coisas que nós vamos ver. Paulo vai citar alguns relacionamentos, né, algumas atitudes dessas pessoas para com ele, dele para com essas pessoas. Ele vai falar algumas características dessas pessoas. Tá? Então, a gente poder perceber isso, né? A gente poder prestar atenção nesses detalhes. Eu vou pôr o texto ali, tá? A gente vai ler. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou colocar o texto ali. Versículos de 1 a 5 diz assim: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, ou Fibe, depende, né? Que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Irmãos, a primeira pessoa que ele saúda não é alguém que está em Roma. É alguém que ele está recomendando. Provavelmente Fibe ou Febe foi a pessoa que levou essa carta. Porque Cencreia era uma cidade vizinha de Corinto. Então Paulo está dizendo, recebam Fibe ou Febe, recomendo ela. Ela está levando a carta para vocês. Essa é uma pessoa que serve a igreja de Cencreia. Ela é uma serva, ela tem servido com muita dedicação. Tá? Inclusive a palavra que ele usa acaba sendo às vezes para algumas igrejas mais difíceis do que para outras, ele usa a palavra diaconisa para Febe, tá bom? Porque algumas igrejas entendem que é possível ter diáconos mulheres, diaconisa, outros acreditam que não, mas independente disso ele usa essa palavra para a igreja, para essa irmã ali, para dizer que ela serve essa igreja, ela serve ali a igreja de Cencreia. Tá? É uma pessoa dedicada. E ele diz o seguinte, recebam-na no Senhor. Ela é a nossa irmã. Né? É muito legal isso. Eu destaquei aqui algumas coisas sobre ela. Ela é a nossa irmã. Ela não é só minha irmã. Ela é a nossa irmã. Em Cristo, ela foi salva assim como você foi salvo. Né? Ela serve ali na igreja de Cencreia. Ela é uma pessoa dedicada, que ama os irmãos, que serve os irmãos. E é interessante essa ideia de recebam-na no Senhor. Todo o relacionamento de Paulo, ele vai citar bastante isso, em Cristo, por causa de Cristo, no Senhor, por causa do Senhor. Então, a vida não é centrada em si, a vida é centrada em Cristo. Né? Inclusive, quando ele está saudando irmãos lá, no final da carta. Ele diz, recebam-na no Senhor,
uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois ela tem sido de grande ajuda para muitas pessoas aqui. Nós não sabemos muito sobre ela, tá bom, irmãos? Não sabemos, a Bíblia não fala nada sobre ela. O que alguém soube era historicamente pelo que Paulo acabou de falar. O que se diz provavelmente é que ela tinha dinheiro. Ela era bem sucedida financeiramente. Então ela ajudava, ela financiava o ministério. Ele fala assim, especialmente para mim, ela ajuda. Tá? Tem uma expressão nessa ajuda que alguns traduzem como ela foi patrona. Isto é, ela ajudou a patrocinar muitas vezes o ministério. Tá bom? Então, e ela tinha condições de viajar, de sair de Cencreia e ir para Roma. Então, Paulo provavelmente manda essa carta por ela, e alguém que era digno de confiança, tá? Então ele saúda, recomendo ela, essa irmã nossa querida. Versículo 3, deem minhas saudações a Priscila e Áquila, ou Prisca, algumas versões diz Prisca e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo. Certa vez, eles arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a Deus, e também são gratos a Deus todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Algumas coisas interessantes aqui nesse trecho. A gente tem Áquila e Priscila. Áquila e Priscila apareceu lá em Atos. Vocês lembram, né? Áquila e Priscila teve com Paulo em Corinto, depois em Éfeso. Paulo levou eles para Éfeso. Eles passaram um tempo em Éfeso. Por que eles estavam por ali? Eles eram naturais de Roma. Mas uns 8 anos antes dessa carta, teve um grande rebelião em Roma e o imperador expulsou todos os judeus e cristãos de Roma. Mandou sair. E aí logo depois esse imperador foi trocado, ele morreu, e aí as coisas começaram a amenizar e os judeus começaram a voltar para Roma. Nesse meio tempo foi quando Paulo conheceu Priscila e Áquila lá em Éfeso e Corinto. Tá? Só que depois que começaram a voltar, Priscila e Áquila voltou para Roma também, como outros judeus. Tanto é que eles tinham uma igreja na casa deles, agora. Então o apóstolo Paulo fala, saúdem também a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Né? Então existe uma igreja lá em Roma, na casa de Priscila e de Áquila. Ok? E o que é interessante que Paulo fala sobre eles, que eles foram meus colaboradores. Eles caminharam comigo, eles me apoiaram, nós caminhamos juntos. Nós nos ajudamos na pregação do Evangelho, no serviço de Cristo Jesus. Olha lá. O foco é Cristo Jesus. Nós caminhamos juntos no serviço a Cristo. Eles arriscaram a vida. Não sabemos quando isso aconteceu. O que nós sabemos é que eles arriscaram a vida por Paulo. E Paulo é grato por isso, né? E as igrejas dos gentios também são. Porque eles ajudaram, não sei se vocês lembram, lá em Atos, você tem Áquila e Priscila recebendo Apolo. Eles viram Apolo andando na rua e Apolo era um pregador inteligente, conhecedor das Escrituras, mas ele ainda não tinha entendido direito o Evangelho. Então, Áquila e Priscila pegam Apolo e ajudam a treiná-lo, a ensiná-lo. Então era um casal de fato dedicado. É legal o fato de que ele cita o casal, inclusive. E desde Atos, ele cita o casal, então mostra essa disposição dos dois de servirem e de apoiarem a igreja. Né? Ele vai falar então do meu querido amigo, saúdem o meu querido amigo Epêneto, mais um que estava ali em Roma, que Paulo havia conhecido em algum lugar. Ele foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. A província da Ásia é aquele lugar que nós vimos lá naquela região de Éfeso, toda aquela região ali era a província da Ásia. Paulo está dizendo que Epêneto foi o primeiro seguidor de Jesus ali naquela região. Ele creu em Cristo bastante tempo, antes de Paulo, né? Perto ali antes de Paulo. Né? Ele vai falar depois, saúdem Maria, que tanto trabalhou por vocês. É interessante, nós não sabemos quem é essa Maria. Mas ele só resume e diz, saúdem Maria que está aí no meio de vocês, porque ela trabalhou tanto por vocês. Ela foi tão dedicada no serviço a vocês. Ele está escrevendo para Roma, tá? Maria está lá, no meio deles ali. Então eles estão ouvindo isso e Maria está ali do lado dela, ali, do lado deles ali. Saúdem Maria. Trabalhou muito duro por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus. Então na igreja tinha judeus e gentios. Nós já vimos isso, né? Tanto é que isso em alguns momentos foi
dificuldade para eles. Tanto é que Paulo teve que corrigir isso no meio da carta, ajudar eles a entenderem, né? Eles estiveram comigo na prisão. Nós não sabemos se eles foram presos juntos ou se quando Paulo esteve preso eles ficavam lá. Eles iam lá, ajudavam Paulo e tal. Mas independente, eles participaram comigo, Paulo está dizendo, em alguma das minhas prisões, em uma das minhas prisões, pelo menos. Eles são muito respeitados entre os apóstolos. Então, entre os apóstolos, entre os 12, Andrônico e Júnias são reconhecidos como crentes fiéis, firmes e maduros. Eles se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. É interessante, Paulo cita isso, e ele lembra disso, ele fala disso. Esses caras já eram crentes antes de eu fosse. Então, e eles estão lá em Roma agora. Saúdem esses irmãos. Sigam esses irmãos, aprendam com esses irmãos. Mais ou menos assim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Meu querido amigo no Senhor. Meu querido amigo no Senhor. Né? Não sabemos nada sobre ele, mas foi um querido amigo de Paulo que o apoiou no ministério, esteve junto com ele por causa de Cristo. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo. Meu querido amigo, colaborador em Cristo, né? Lembrando disso, meu querido amigo Stax também. Então ele vai falar dessa amizade de pessoas que caminharam junto com ele, que o fortaleceram, que o apoiaram. Saúdem Apeles, um bom homem. Interessante, né? Falou simplesmente um bom homem, aprovado por Cristo. Cristo de volta é o centro, né? Não é Apeles, aprovado por Cristo. Saúdem os que estão na casa de Aristóbulo. Não sabemos se esse Aristóbulo ele era crente ou não. Alguns dizem que ele era crente, outros dizem que ele não era crente, mas ele era um grande fazendeiro e havia ali na propriedade dele crentes. Então eram os da casa dele. Talvez familiares, talvez escravos. Então saúdem os que moram ali na fazenda do Aristóbulo, na casa de Aristóbulo. Né? Talvez uma igreja que se reunia ali. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Ele relembra isso. Crente da igreja de Roma, mas que também era judeu. Foi, né? Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Possivelmente a família dele, ou uma igreja que se reunia na casa de Narciso também. Né? Saúdem a todos eles, são do Senhor. Saúdem essas duas senhoras que têm nomes magníficos, que chamam Trifena e Trifosa. Né? Só de ter esses nomes, elas já são obreiras do Senhor. Brincadeira. Mas Trifena e Trifosa, que foram obreiras do Senhor, saúdem elas. A estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Os irmãos também podem reparar que ele cita várias mulheres, né? Não citou só homens, ele cita várias mulheres, ele cita várias pessoas que estão servindo ao Senhor. Saúdem a Rufo, a quem o Senhor escolheu, também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Olha que interessante isso aqui. Rufo, né, não sabemos quem ele é, mas provavelmente parece ser o filho daquele que carregou a cruz, que eu esqueci o nome dele agora. Deu branco. Simão de Cirene. Oi? Que carregou a cruz de Cristo, desculpa. Quando Cristo estava lá no momento da crucificação. Simão de Cirene. Aparentemente, Rufo era filho dele. Tá? Mas é interessante, né, Paulo dizer a quem o Senhor escolheu. Todos eles o Senhor escolheu. Mas provavelmente Paulo estava falando sobre Deus escolhendo pessoas. Então ele fala, Rufo, o escolhido de Deus. Né? E não só ele, mas também a mãe dele. Né? A mãe dele foi mãe para Paulo. Olha que interessante, né? Não que foi mãe literalmente, não era mãe dele, mas foi como se fosse uma mãe para ele. Né? O apoiou como uma mãe. É interessante esse zelo, né? Alguém que teve esse zelo todo por Paulo. A gente imagina Paulo, aquele cara bravo, talvez um velho, carrancudo, mas ele teve pessoas ao lado dele que caminharam com ele, foram amigos, foram irmãos, pessoas queridas, foram como mães para ele, foram como pais para ele. Eu acho que é isso que ele diz quando ele fala, saúdem aqueles dois lá que são crentes antes de mim, que conheceram o evangelho antes de mim. Tipo assim, eles têm muita experiência, eles têm uma vida com Cristo mais do que eu. São exemplos para mim, talvez, Paulo está dizendo, né? Então ele está citando aqueles irmãos que estão ali em Roma. Saúdem a Síncrito,
Flegonte, Hermes, Patobras, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Mais uma igreja ali em Roma. Dessa galera toda que nós não sabemos muito a respeito. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todo o povo que se reúne com eles. Talvez mais uma igreja ali. Saúdem esses irmãos que estão ali, saúdem essas igrejas. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Paulo está unindo aqui todas as igrejas em Cristo. Tá? Ele fala saúdem com um beijo santo, era algo comum entre eles. O cumprimento assim. Tá? Era algo afetivo que eles faziam. Então ele diz, saúdem uns aos outros. Se importem uns com os outros. Lembrem uns dos outros. Nós não estamos sozinhos. Então, como eu coloquei lá o título, são irmãos e irmãs, servos de Cristo, que estavam vivendo em Roma. E eles tiveram, de alguma forma, um relacionamento com Paulo, de apoiá-lo, de caminhar com ele. Então, isso serve para nosso aprendizado. Nós não estamos sozinhos, nós temos irmãos espalhados que passaram pela nossa vida em algum lugar, talvez não estejam aqui hoje, mas talvez estejam em algum lugar. Ou nós temos irmãos perto também, a gente vai falar sobre isso já já. Mas ele vai falar, a igreja de Cristo lhes enviam saudações. Então esse é o primeiro bloco, versículos de 1 a 16. Aí o segundo bloco aqui desse capítulo 16, Paulo encerrando a carta, ele vai dar alguns alertas. É rápido, mas ele não deixa passar batido. Ele vai dar um alerta. E ele vai falar pra gente que o amor à verdade nos ensina a amar as pessoas. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, a gente está acostumado com o seguinte, o amor é o que importa. Então o amor, a gente aceita tudo. A gente ignora as diferenças completamente. Seja lá o que for, a pessoa está rejeitando a Cristo completamente, falando coisas contrárias a Cristo, ainda assim a gente aceita numa boa, né, tal. Ele está dizendo que não é bem assim, tá? E a gente vai ler o texto, daqui a pouco eu explico melhor. Mas que o amor à verdade nos ensina a amar de verdade as pessoas, ok? Então ele vai falar de 3 pessoas, que eu quero que você preste atenção enquanto a gente lê. Ele vai falar dos vigilantes, isto é, os que estão atentos. Ele vai falar dos que se desviam, que acabam se tornando falsos ensinadores, falsos mestres. E ele vai falar dos ingênuos, tá bom? Dos inocentes. Inocentes no sentido de ingênuos, tá? Que não presta muita atenção. Versículos 17 a 20 diz o seguinte. E agora, irmãos, peço-lhes que, olha que interessante ao alerta de Paulo, depois que ele saudou todos aqueles irmãos ali, ele diz, eu quero que vocês, peço-lhes que vocês tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Tomem cuidado com essas pessoas. Eles estão ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos, eles não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas eles servem apenas aos seus próprios interesses, ao seu estômago, literalmente. Eles servem aos seus próprios desejos. Eles enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Eu vou dar uma paradinha aqui. É interessante a gente perceber o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala, cuidado com essas pessoas que causam divisões, logo em seguida ele fala, faça divisão com elas. Se separa delas. Fiquem longe delas. E aqui a gente precisa então pensar sobre o que Paulo está falando. Porque no capítulo 14, não sei se vocês lembram, a gente dedicou praticamente o capítulo 14 inteiro, Paulo falando, aprendendo a lidar com as diferenças. Lembra? Aprender os fracos, suportar os mais fortes. Um acha que uns dias são especiais, outros acham que não. Um acha que algumas comidas são especiais, outros acham que não deve comer. Aprendam a amar e caminhar juntos. Paulo fala isso no capítulo 14. Agora aqui ele diz, cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Irmãos, aquilo que é não essencial, questões secundárias, questões menores, a gente aprende a lidar com essas diferenças.
a gente aprende a lidar com algumas posições bíblicas um pouco diferentes, desde que elas não sejam contrárias ao Evangelho, elas não perturbem o Evangelho, elas não distorçam a verdade do Evangelho. Quando isso acontece, Paulo diz, fiquem longe deles. E fiquem longe não significa, irmãos, o cara está passando e você atravessa a rua. Não é isso, tá? Significa simplesmente que eu não vou ter esse grau de intimidade ao ponto de que eu ouço tudo que ele fala, sem filtrar pelas Escrituras. Muito pelo contrário, eu vou estar mostrando as Escrituras. Eu vou dedicar tempo mostrando as Escrituras, lembrando disso, tá? Eles não são meus inimigos, mas cuidado com eles, porque eles plantam discórdia. Ok? Então, sim, existe um alerta. Existe um alerta para com aqueles que não estão pregando o Evangelho, que estão distorcendo o Evangelho. Tome cuidado. Por que é preciso tomar cuidado? Eles estão ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam, o Evangelho. Tá? E aí ele diz, esses indivíduos, eles não estão servindo a Cristo. Pode parecer. Presta atenção nisso. Pode parecer que estão servindo a Cristo, mas não estão. Eles podem até usar a Bíblia, podem até falar de Deus, mas eles não estão, eles estão apenas servindo aos seus próprios interesses. Eles enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Irmãos, você tem aqueles caras que pregam assim, falam o cristianismo não serve para nada, é tudo mentira. Tem. Mas Paulo está falando, toma cuidado com outros. De fala suave, super educado, que fala numa boa com você, que parece concordar com você, e ele fala umas coisas de forma tão bonita, que você fala, deve ser verdade o que ele está falando. Ele não está falando daquele que vem de encontro tão fortemente contra, gritando, esbravejando. Não. Ele está falando daquele que é suave, que pode estar ali no seu meio, que pode chegar assim numa boa, educado. Ele fala, eles enganam os inocentes com palavras suaves. Cuidado com essas pessoas. Elas estão distorcendo o Evangelho. Não se deixem enganar. Então eu pedi para vocês prestarem atenção. Tomem cuidado significa vigie. Porque existem o segundo grupo de pessoas que causam divisões, que não servem a Cristo. São mansos, são tranquilos, são educados, são pessoas super, aparentemente gente boa. Pessoa gente boa, esse cara é gente boa. E por último, talvez os inocentes, aquele que não conhece tão bem as Escrituras, que estão se deixando ser enganados por essas palavras suaves. Né? Talvez pensar aí onde eu me encontro. Paulo está dizendo, vigia, toma cuidado, presta atenção. Mas todos sabem que vocês, irmãos aí de Roma, vocês são obedientes ao Senhor. O que me alegra muito. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem. Sejam sábios quanto a fazer o bem. Escolham, façam o bem, mas permaneçam inocentes ou ignorantes do mal. Evitem o mal. Tá? É isso que ele está dizendo. Busquem o bem, evitem o mal. Versículo 20, e ele vai dar uma palavra para a gente que está vigiando. Ele vai dizer, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Ele está relembrando o que Cristo havia dito já, o que Cristo havia feito. Ele está relembrando o que foi dito lá em Gênesis, que Moisés tinha dito. E em Cristo esmagou a serpente, e aí Paulo está dizendo, olha, Deus esmagará Satanás sob os pés de vocês. Permaneçam firmes, não desanimem. Está difícil agora? Permaneçam firmes, não desanimem, que a graça, a força, a capacidade, a bênção, a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Ok? Então, essa é a palavra de Paulo, um alerta. Mesmo no meio da saudação final. Ele está saudando os irmãos, olha, manda um abraço para o João, manda um abraço para a tia Joana, manda um abraço para o Marcelo, mas lembra, tomem cuidado com pessoas que estão aí de mansinho no meio de vocês, eles podem ser que eles entrem distorcendo o Evangelho, tentando enganar alguns de vocês. Permaneçam firmes, que a graça ajude vocês a viver. O próximo bloco, ele vai então mostrar irmãos, servos de Cristo que estão em Corinto junto com Paulo. Então agora quem vai saudar vai ser os irmãos que estão em Corinto. Ele falou dos irmãos de Roma e agora ele vai falar dos irmãos que estão ali junto com Paulo. Timóteo,
meu colaborador, né? Alguém que está ali comigo já há muito tempo, caminhando comigo em várias das viagens. Timóteo estava comigo, vocês conhecem um pouco da história de Timóteo, tanto por causa do livro de Atos, mas também por causa das cartas que Paulo depois escreveu para Timóteo. Tá bom? As cartas de Timóteo vieram depois dessa, mas vocês conhecem um pouco mais de Timóteo. Ele foi meu colaborador. E Timóteo, então, envia saudações a vocês. Timóteo está mandando um abraço, gente. Lembra de Timóteo? Está mandando um abraço para todos vocês, tá bom? Ele ora por vocês, ele se importa com vocês. Também está mandando Lúcio. Aqui alguns dizem que esse Lúcio pode ser uma variação do nome de Lucas, que também andava com Paulo, viajou com Paulo e escreveu o livro de Atos e tal. Pode ser. O Evangelho de Lucas, pode ser? Pode ser, mas não sabemos, tá bom? Bem como Lúcio, Jason e Sosípatro. Todos eles são meus compatriotas judeus. Acho que não, né? Visto que eles são meus compatriotas judeus. Mas falam sobre esse Lúcio, então existe uma variação aí para esse nome, ok? De qualquer forma, eles estão ali comigo, caminharam comigo, são crentes e caminharam junto no judaísmo. Versículo 22. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Provavelmente Paulo estava ali do lado do Tércio. Vocês sabem disso, né, irmãos? As cartas geralmente eram escritas por alguém chamado amanuense. Quem é o amanuense? O amanuense era um cara que escrevia. Por exemplo, ele escrevia a carta. Você ditava a carta, eu sou seu amanuense, eu escrevo aquilo que você está ditando para mim, e aí a gente envia essa carta. Paulo usava muito isso. Algumas pessoas escreviam para ele as cartas. Já foi Timóteo, foram outros. Aqui no caso é Tércio. E aí Paulo falou assim, você manda saudações aí para eles também? Aí Tércio escreveu, eu que estou escrevendo essa carta, mando saudações para vocês, um abraço para vocês aqui do lado de Paulo. Minhas saudações no Senhor. Sempre, né? É interessante isso, irmãos, para a gente perceber, algo para a gente lembrar, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso, pregamos isso, afirmamos isso, que ela é a palavra de Deus, né? Quem escreveu? Foi Deus. Deus conduziu o apóstolo Paulo a escrever o livro de Romanos. De que forma Deus o conduziu? O orientou, o ensinou, não sabemos os detalhes, mas Deus o conduziu nesse processo. E Paulo ditou a carta para o amanuense Tércio, nessa casa, que escreveu a carta toda, praticamente. Redigiu, né? E tudo isso debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, para que nós recebemos as Escrituras e nós temos ela hoje e podemos lê-la hoje. Ok? Então, poder ver o agir de Deus no transcorrer da história, né? 23, Gaio também saúda vocês. Estou hospedado na casa de Gaio, inclusive, onde ele também tem recebido toda a igreja. Então, ele está falando agora da igreja ali de Corinto. Uma das igrejas de Corinto era na casa de Gaio. E eu estou hospedado aqui, né? Paulo está dizendo. E o Gaio também está mandando um abraço aí para vocês, tá bom? Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes enviam saudações. Essa ideia dele ser tesoureiro da cidade era algum cargo importante na cidade de Corinto, tá bom? Então Erasto foi um cara que se converteu, ele provavelmente tinha um cargo, uma função importante lá na cidade. Um administrador, alguma coisa assim, que é essa ideia aí do tesoureiro da cidade. Ele também manda saudações para vocês aí, os irmãos da igreja de Roma. E aí ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês de novo. Amém. Né? Então os irmãos aqui estão desejando que a graça do Senhor Jesus sustente a vida de vocês aí. Né? Então ele está mostrando, irmãos, não são só nomes. Talvez a gente não saiba nada sobre eles. Mas Paulo não estava sozinho. Talvez em alguns momentos Paulo se sentiu sozinho, talvez em alguns momentos Paulo estava sozinho, mas nesse momento Paulo não estava sozinho. E tinham irmãos ali ao redor dele, próximo dele, e haviam irmãos distantes para quem ele estava escrevendo, e ele sabia que eles estavam ali. E ele orava por essas pessoas sempre. Ok? Nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos neste mundo, nós temos os nossos irmãos, uns aos outros, os perto e os longe. Nós temos que lembrar disso. Para finalizar a carta, versículos 25 a 27, ele encerra.
Como? Como Paulo encerra essa carta? A gente chama, na teologia, a gente chama de doxologia, que significa dar glória, né? Glorificar, Deus sendo glorificado. Toda a glória seja dada a Deus. E aí ele vai falar sobre o único Deus, o soberano Deus, o sábio Deus que conhece todas as coisas. Vamos dar uma olhada no texto para a gente finalizar aqui. Toda glória seja a Deus, que pode fortalecê-los. Deus é capaz, Deus pode fortalecer vocês. Como afirmam as boas novas, como o Evangelho afirma, Deus pode fortalecer vocês. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Irmãos, essa questão de como Cristo morreu na cruz por nós, os irmãos do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, eles ainda não tinham aquilo tão claramente para eles. Tá bom? Em vários momentos eles não entendiam direito como que era essa vinda do Messias, mas a mensagem a respeito de Cristo, essa mensagem, né, revelou o plano de Cristo, que até estava em segredo antes, não estava aberto, completamente aberto, mas foi revelado. Agora, como os escritos dos profetas predisseram, havia sido dito, mas não era tão visível, tão claro, eles não tinham entendido direito, mas o plano, o Deus eterno que ordenou lá atrás, ele soberano, que controla todas as coisas, que planejou, é anunciado agora aos gentios em toda parte. Essa mensagem do Evangelho. De forma clara e aberta, a fim de que eles também possam crer nele e obedecer a ele. Em vários momentos da história, desde quando Deus chama Abraão, e Deus faz uma aliança com Abraão, Deus fala que a partir de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Isto é, da descendência de Abraão, isto é, do povo de Israel. E teoricamente, o povo de Israel deveria ser essa ponte de Deus para com o mundo. Só que o povo de Israel, como todo povo, como todas as pessoas nesse mundo, eles eram falhos e eles se enroscaram nisso, e o Antigo Testamento mostra isso para nós. Como a humanidade, ela, sem a força de Cristo, do Espírito Santo, ela está perdida, não tem jeito. Né? Os judeus tentaram se fechar em si mesmos e manter cada vez mais os outros gentios. Eles não toleravam pessoas que não eram judeus. Eles rejeitavam essas pessoas. Eles chamavam de cães. Eles não podiam tocar nessas pessoas, eles não podiam almoçar junto com essas pessoas, tinham que se manter distante dessas pessoas. Isso, diante das suas tradições, eles criaram tudo isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que foi dito pelos profetas acerca do Messias, do Salvador, que havia sido prometido para salvar, o plano que Deus ordenou para a salvação, hoje, agora, está aberto, visível, e inclusive vocês, gentios, podem crer nele, podem ser salvos, podem obedecer a ele, podem glorificar a ele. Lembra que Paulo escreveu lá no capítulo 15, para que vocês possam se tornar uma oferta aceitável a Deus, para que vocês possam glorificar a Deus. A mensagem de Cristo está aí para que nós possamos glorificar a Deus. Toda glória, para sempre, seja dada ao único e sábio Deus, ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então ele termina essa carta lembrando do plano de salvação. Como é que Deus, lembra lá do capítulo 1, como Deus torna alguém justo diante dele? Somente pela fé em Cristo, em quem ele é, no sacrifício dele por nós. E todo esse plano perfeito foi elaborado pelo Deus soberano, pelo Deus poderoso, pelo único Deus, por um Deus sábio. O plano era perfeito, que através de Jesus Cristo nos levou para perto dele, pagando pela nossa rebeldia, podendo perdoar a nossa rebeldia, sendo justo. Então, toda glória, ele encerra dizendo, toda glória seja a Deus. E esse Deus que é sábio, que é soberano, que controla todas as coisas, que tem esse plano nas suas mãos, que é único, esse Deus pode fortalecer vocês
pelo Evangelho. Que a graça seja com vocês. Que a graça seja conosco. Eu vou encerrar com algumas coisas que eu aprendi aqui. Eu vou citar, na verdade, coisas que eu já havia colocado lá na primeira mensagem. Tá bom? Irmãos, nós temos o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho para que eles se tornem aceitáveis. Isso é o versículo 16, lá do capítulo 15. Dever sacerdotal, a ideia aqui é, o sacerdote ele fazia a mediação entre Deus e os homens. Nós não temos essa condição de mediar. Qual é o nosso dever sacerdotal? Nós levamos o Evangelho para que as pessoas cheguem até Deus. Tá? Então esse é o nosso dever, de proclamar o Evangelho, para que as pessoas também possam se tornar aceitáveis, para que as pessoas creiam, para que elas glorifiquem a Deus. Sem Cristo, as pessoas não conseguem glorificar a Deus. Elas rejeitam, elas desonram a Cristo. Bom? Segunda coisa que eu vejo aí para nós é aquilo que Cristo realizou para levá-los a obedecerem a Deus. O que Cristo fez? Para levar os gentios, para levar os incrédulos, para levar todos nós a obedecer a Deus. Para que nós consigamos fazer isso. Para que nós possamos honrar a Deus. Foi aquilo que Cristo fez por nós. É assim que Deus declara alguém justo, através de Cristo. A terceira coisa que eu coloco ali é nós somos um corpo em Cristo. Seja ele global, isto é, espalhado pelo mundo, ou seja ele local. Nós aqui juntos, aqui nessa sala, lembrando de Cristo, cultuando a Cristo, pensando nele, sendo fortalecidos, ajudando uns aos outros. Né? Nós somos um só corpo em Cristo. Letra D ali, nós precisamos uns dos outros. Então, se nós somos um corpo, nós precisamos. E a ideia é de servir e ser servido. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio na minha vida cristã. Você precisa de apoio na sua vida de cristã. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém já chegou ao ponto de dizer não preciso e ninguém chegou ao ponto de dizer é impossível para mim. Se você está em Cristo, nós estamos juntos nesse processo. Tá? Letra E, contribuir com oração, pregação e com materiais. Olhando para essa história toda, irmãos, para essa carta inteira, para tudo que a gente viu ali, a gente vê Paulo pedindo para os irmãos orarem por ele, a gente vê Paulo pregando e chamando os irmãos a pregarem o Evangelho, a ensinarem as Escrituras. A gente vê irmãos abrindo mão de bens materiais muitas vezes para ajudar outras pessoas. Próprias pessoas ajudando Paulo, o ministério dele, ou mandando dinheiro para a igreja dos pobres, para os pobres que estavam lá em Jerusalém. Então a gente vê tudo isso, nós precisamos aprender a contribuir, a orar mais uns pelos outros. Não ficar só preso nos nossos próprios desejos e pedidos, mas orar uns pelos outros. Levar o Evangelho para as pessoas, compartilhar com a nossa vida, né? Compartilhar versículos da palavra de Deus com as pessoas. E também com os materiais, com aquilo que Deus tem nos dado, né? Com aquilo que nós temos para servir. Letra F. Reconhecimento e gratidão daquilo que Cristo fez por nós. Precisamos reconhecer o que Cristo fez por nós, nós lembramos aqui na ceia, nós precisamos ser gratos, nós precisamos falar. Ele nos declarou justos diante de Deus. Nós podemos chegar hoje diante de Deus por causa que fomos limpos por causa do sangue de Cristo. Pelo que Cristo fez, sermos gratos. Então, algumas coisas para a gente pensar de forma mais prática é valorizar a igreja, isto é, os irmãos, as pessoas, as atividades, as programações, aquilo que a gente tem junto. Valorizar, dar valor. Considerar importante. Né? Eu postei um videozinho no Instagram, né, de uma pregação de um pastor ali da Austrália. E ele fala algo muito interessante, eu achei bem interessante. Eu não sei quem viu, mas de qualquer forma ele fala o seguinte, que nós não deveríamos considerar essas reuniões que nós nos encontramos só mais um culto. Nós nunca deveríamos considerar assim. Que muito pelo contrário, nós deveríamos considerar cada um desses momentos, sejam reuniões grandes ou pequenas, nós juntos anunciando o valor, a dignidade de Jesus Cristo e do Evangelho. O Evangelho é valoroso, é digno. E nós fazemos isso quando nós nos unimos aqui com as nossas diferenças. E nós dizemos para Jesus, o Senhor é único, o teu Evangelho é tremendo, o Senhor me salvou. Muito obrigado. Isso é um testemunho público, né? Visível disso. Então, valorizar isso.
Orar pela igreja, tá? Orar pelos irmãos, orar uns pelos outros, lembrar de orar uns pelos outros. Servir os irmãos. Se dispor não só a ser servido, mas a servir. Tá? A estar ali, apoiar, ajudar. Irmãos, pedir ajuda para os irmãos. Aprender a pedir ajuda, aprender a falar, não, vamos orar junto, me ajuda aqui, vamos caminhar comigo, me ajuda a fazer tal coisa, ou sei lá, pedir ajuda. Nós precisamos. Compartilhar o evangelho verdadeiro, tá? Então, você conhece as escrituras, talvez você diga, eu não tenho a habilidade toda de compartilhar, mas alguns versículos, compartilhe alguns versículos com as pessoas que falam do amor de Cristo, que falam do sacrifício de Jesus, né? Compartilhe o evangelho verdadeiro. E nós precisamos aprender a doar tempo para as pessoas ou para situações, aprender a doar dedicação, isto é, eu fazendo, minha motivação, eu querendo fazer, aprender a doar bens, né, aquilo que Deus tem me dado, aprender a abrir mão, talvez, de algumas coisas que eu possa ter, eu poderia ter conforto, eu poderia abrir mão, talvez, de algumas dessas coisas. Aprender a doar. E tudo isso para que Deus seja glorificado, para que Deus seja reconhecido. Ok? Vamos orar?